Porque o cristianismo surgiu no quarto século, com o imperador Constantino. De Jesus até o quarto século, não tinha nada disso. A igreja se reunia em casas, quando eles tinham mais liberdade, não estavam sob nenhuma opressão da loucura de nenhum imperador romano, ou de nenhuma autoridade imediata do mundo greco-romano, ou mesmo das autoridades religiosas de Jerusalém. Eles se reuniam, além de casas, em pátios, em bosques, em praias, na beirada de rios, ao céu aberto, com toda espontaneidade. E esse nome cristianismo é uma alcunha que vem do quarto século para cá. Então não tem nada a ver. Jesus não criou cristianismo, não queria criar cristianismo nenhum, nem religião nenhuma. Ele ensinou uma espiritualidade que cabe em qualquer lugar e que não é lugarizada. Porque tem uma conversa dele com uma mulher de Samaria em João, no capítulo 4, onde a mulher perguntou a ele: Senhor, onde é o lugar em que se deve adorar? Aqui nesse monte Gerizim, na Samaria, que hoje é Nablus, na Palestina, aqui nesse monte Gerizim ou em Jerusalém? Aí Jesus disse: mulher, nem neste monte, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma das máximas repetidas no Velho Testamento, pelos profetas falando em nome de Deus, é o seguinte: vós, é uma pergunta, é uma ironia divina, vós me construireis uma casa? Os céus dos céus, os cosmos dos cosmos, o universo, com toda a extensão, o paralelismo que ele carrega, não me pode conter. E vocês querem me construir uma casa? Não, eu habito com o quebrantado e contrito de coração. Então é tão óbvio. E agora o pessoal constrói ali uma parede e diz: olha, Deus mora aqui, e se você ajudar o pobre, você está pecando. Se você ajudar o necessitado, você está pecando. Porque o dinheiro só chega a Deus se for aqui, no gasofilácio, na sacola que passa, nesse ambiente que é a casa de Deus. Isso é um estelionato perverso, horroroso, mentiroso, anticristão, anti-evangelho, anti-tudo. Você não vê Jesus no encontro com aqueles que os religiosos, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, designavam como os publicanos, os pecadores, isso e aquilo. Ele não tem nenhuma palavra que você encontre em lugar nenhum de negatividade em relação a essas pessoas. Todo o enfrentamento de Jesus nos evangelhos é contra os religiosos. Quando você pega e abre em Mateus 23, o embate dele é um UFC violento. Ele parte por um atropelo em relação aos fariseus, aos donos, que ele dizia, aos que pensam que são os catedráticos de Deus, os intérpretes autorizados, os donos e gestores de Deus do mundo. Vocês são hipócritas, que significa mascarados. Ai de vós, sepulcros caiados. Por dentro vocês são uma fachada, por fora, por dentro vocês estão cheios de putrefação, rapina. Ai de vós, guias de cegos que vão para o abismo e levam outros juntos com vocês. Ai de vós, que não entram no reino de Deus e não deixam ninguém entrar. Ele tem ali, é um capítulo inteiro de ai de vós, ai de vós, ai de vós. Vocês são missionários que fazem uma volta na terra, tentando criar prosélitos. E fazem com que cada pessoa que vocês transformam num prosélito, num seguidor de vocês, se torne 2 vezes pior do que vocês já são. Vocês só pioram o mundo. Então o que Jesus falou a esse respeito é tão óbvio, está tão na cara. Por exemplo, ele conta a história de um fariseu que subiu ao templo de Jerusalém para orar, e ao lado dele subiu um publicano. O publicano era um cobrador de impostos do Império Romano, então odiado pelos judeus. Além do que, o cara, em geral, colocava um ágio em cima do imposto e metia a mão grande. Então, era um dos seres humanos de pior reputação dentro daquela sociedade. E Jesus pega, olha o tipo de provocação de Jesus, de ironia. Jesus provocava, era um cartunista da vida real, fazendo aquilo ficar na cara das pessoas com uma obviedade enorme. Ele diz: subiram para orar, o fariseu e o publicano. E o fariseu olhou para o publicano do lado e dizia, levantava as mãos e dizia: muito obrigado, ó Deus, porque eu não sou como os outros homens da terra. Eu jejuo 2, 3 vezes na semana, eu dou o meu dízimo, eu compareço aos cultos, a tudo, ao templo. Eu sou superior e graças a ti eu não sou como esse publicano que está aqui ao meu lado, pecador, miserável e tudo mais. E aí Jesus diz: enquanto isto,
O publicano ao lado dele não ousava nem levantar a cabeça aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus pergunta: quem dentre esses dois vocês acham que foi para casa justificado por meu Pai? É um negócio tão óbvio da gente ver. E a proliferação dessas histórias, dessas parábolas, dessas assertivas de Jesus, definem praticamente o evangelho todo. Aí você fica vendo esse pessoal se vestir de fariseu e fazer uma coisa muito pior até do que os fariseus originais.